Eu vou começar, então, falando um pouco do Cropster Roast, que é o nosso foco hoje da ferramenta de comparação de curvas de torra e do software de construção de perfis de torra. O nosso convidado é o Luli e ele vai falar quais as características sensoriais podem ser previstas com a leitura das curvas de torra. Aqui, deixa eu tirar a tela. Antes de começar também, eu gostaria que todo mundo desligasse o microfone, a câmera, e quem quiser perguntar, tiver dúvidas, pode escrever, e no final a gente vai fazer perguntas e respostas com todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, como eu falei um pouco antes, o Cropster é uma empresa austríaca. Ela é uma empresa de tecnologia de software para o mercado de cafés, mas não só para o mercado de cafés especiais. A gente tem produtos que atendem da origem até a xícara, e durante essas aulas vocês vão conhecer mais sobre todos esses produtos. E a gente é uma empresa que você consegue gerenciar e monitorar tudo o que está acontecendo. Então, você tem toda a traçabilidade, a rastreabilidade do seu café, desde da colheita, do pós-colheita, até o resultado do café na xícara. Hoje a gente vai falar do Cropster Roast. O Cropster Roast, você tem 3 ferramentas que vêm junto com a sua conta, seja ela a conta básica ou a conta profissional, que é o Cropster Roast Intelligence, que é a ferramenta que é o software que você baixa no computador de torra e que vai ficar ligado à sua máquina de torra, onde você vai construir todos os perfis de torra dos seus cafés. A conta Caesar, que a gente chama, é a sua conta online, onde todos os seus bancos de dados, de todas as suas torres, todas as análises físicas, sensoriais, todos os cafés que você recebe, e você gerencia toda a sua produção, e você coloca objetivos de produção, que a sua conta Caesar é como se fosse uma conta no banco, todos os seus dados ficam salvos na nuvem. Então, você não perde nada do que você fez, nunca, jamais perde os seus dados da sua empresa. E o Cropster Cup, que é o nosso app, que você consegue baixar no seu celular, e você faz a análise sensorial e faz sessões de cupping. E essas sessões de cuppings podem ser compartilhadas e divididas com quantas pessoas vocês quiserem, e podem ser sessões feitas em laboratórios diferentes, em lugares diferentes, e todas as notas vão ser alimentadas na sua conta no Caesar. Agora eu vou deixar com o Luli para a gente começar a nossa aula de hoje. Ai, maravilha, Li. Muito obrigado, né, antes de tudo, pelo convite. Uma alegria, uma honra estar aqui, um desafio também grande, né? Então, vamos falar sobre esse assunto que bem-vindas e bem-vindos todas e todos também. Obrigado por estar prestigiando a gente. Parabéns ao Cropster, né? Eu acho que é muito bacana a gente ver iniciativas como essa, que aproxima pessoas, que leva conteúdo a pessoas, que faz com que as pessoas se encontrem e troquem e aprendam mesmo nesse momento desafiador e engrandecedor, né, que a gente está passando. Então, é bacana ver isso. Então, vamos lá. Falar um pouco sobre leitura de dados, sobre o que gráficos e sobre o que a gente pode estar computando e automaticamente lendo e tendo de retorno através da torra, tá? Então, eu gostaria de que a gente começasse imaginando que nem todo gráfico ou curva é parâmetro, tá? Então, seria muito bacana se fosse dessa forma, tá? Então, se por acaso eu daqui e o Tiago da UP de BH, nós comprássemos o mesmo lote de café e aí, tipo, nós somos amigos, nós trocamos informações, poderia mandar para ele a curva, ele replicar lá e corrigir lá e mandar para mim e a gente fazer isso. Mas é bem diferente na realidade,
tá? E antes de a gente entrar na parte sensorial, antes de a gente começar a querer ler alguma coisa da curva de Torra, existe um ponto que eu gosto de frisar bastante, que é o que é que realmente está sendo computado ali naquela curva, tá? Então, antes de a gente ir para a parte específica de técnica e de Torra e realmente de leitura de dados, vamos ver o que é que pode interferir ou não, o que é que pode alimentar ou não essa curva e esses dados, tá bom? Li, tu pode passar isso, por favor? Então, o primeiro ponto que faz com que a gente não possa utilizar a mesma curva como parâmetro são os termopares. Tá? Os termopares são os sensores que captam as informações do torrador. Então, a gente precisa saber que existem tipos diferentes, existem espessuras diferentes, você pode ter quantidade de termopares diferentes, o local onde eu apliquei o meu termopar e também a profundidade da forma que eu coloquei e o instalei dentro do meu torrador também me dá uma resposta diferente, tá? Então, todas essas condicionantes fazem com que as curvas oscilem entre máquinas, entre estruturas diferentes. Então, o termopar é um dos fatores. Outro fator, se puder passar também, Li, por favor. Outro fator que é bacana a gente pensar é que máquinas diferentes possuem elementos diferentes e, consequentemente, uma determinada curva que se apresenta no Attila pode se apresentar de uma forma completamente diferente no Probat, no Dietrich ou em qualquer outro equipamento, tá? Essa leitura de dados, aí a gente pode se questionar, puxa, mas por que será isso, né? Se a gente está trabalhando a mesma matéria-prima, se a gente estiver trabalhando a mesma unidade de medida de temperatura, graus Celsius, por exemplo, por que será que muda tanto, né? Então, o primeiro ponto que é importante a gente falar são as fontes de energia de cada torrador. Então, a gente tem torrador que tem chama, a gente tem torrador que tem infravermelho, a gente tem torrador que tem mais focado em torrar via convecção. Então, isso já muda completamente tudo, tá? A profundidade do tambor e a espessura do tambor também muda completamente o trabalho de energia que a gente tem dentro do nosso equipamento. A mecânica física do torrador também é muito importante e altera bastante a forma de a gente raciocinar e planejar a torra. Então, eu tenho um torrador que circula o ar para manter energia. Eu tenho um torrador que tem mais variáveis, como fluxo, como giro de tambor. Então, tudo isso significa muito consideravelmente diferenças e oscilações entre as curvas de torra, tá bom? Além de que a gente tem material diferente, tamanhos de torradores diferentes, inclusive ambientes diferentes, né? Se a gente imaginar que um Probatone instalado num galpão com um cano de exaustão super longo, porque era o local que tinha para fazer lá, como outro Probatone instalado em um outro estado super mais úmido e com saída direta para o lado externo e um cano de exaustão muito menor. Isso também vai dar diferença, mesmo sendo o mesmo modelo, o mesmo equipamento. Então, tipo de torrador também vai interferir bastante em como a curva e como os dados irão se apresentar. Tá? Podemos ler. Essa é uma outra ferramenta muito incrível que a gente tem no Cropster, tá? Que é você fazer o setting ou você fazer a sua configuração de acordo com como você prefere que seus dados se apresentem, tá? Então, o simples fato, por exemplo, de eu mudar as minhas extremidades do eixo X e Y, isso já vai transformar minha curva com angulação diferente. Tá? O simples fato de eu determinar qual unidade de medida de temperatura ou tempo de resposta de alguma condicionante aqui, isso também vai mudar a forma com que o gráfico se apresenta. Queria chamar a atenção para um ponto que, no caso, seria a taxa de variação de ROR. Tá? Quanto mais grosso for seu probe, quanto mais grosso for seu termopar, menos capacidade ele vai ter de detalhamento.
E quanto maior for seu tempo de resposta, de variação por segundo, isso também vai tornar aparentemente ele mais estável. Tá? Então, particularmente, eu gosto de trabalhar com algo em torno de 10, 15 segundos no máximo de variação. Tá? Isso fica a critério de cada pessoa, como tudo, mas é uma sugestão. Pronto, Li. Outro fator que parece bobo, mas é muito importante a gente pensar também, principalmente quando a gente encontra tipo 2 torrefações trabalhando cafés de um mesmo produtor, às vezes até o mesmo lote, e cafés completamente diferentes, né? Então, é muito importante a gente saber o que é que a gente está manuseando, o que é que a gente está trabalhando, né? O que que a gente tem de matéria-prima. E esse o que interfere bastante na nossa estratégia de torra também. Então, tipo, espécies diferentes fazem com que eu raciocine a torra talvez de uma forma diferente, né? A safra desse café no meu estoque, se eu tenho um café resiliente da última safra e eu já tenho no meu estoque café da safra atual que está explodindo agora, com certeza eu vou torrá-los de formas diferentes. É importante a gente pensar e entender isso também, tá? Então, tipo de beneficiamento, umidade, densidade e outras informações também que às vezes passam despercebidas, mas que são muito importantes, né? Então, por exemplo, como esse café foi transportado, se realmente houve o cuidado necessário técnico sobre isso, né? Se foi exposto a sol, a chuva, algum manejo que possa ter perfurado o Grain Pro, tem Grain Pro, não tem. Isso tudo tem uma interferência muito grande, né? Há quanto tempo esse café chegou no seu estoque e o quanto tempo ele está ali, e quando você vai torrá-lo vai mudar também. Então, é muito bacana a gente ter essas condicionantes, ter essas informações e um acompanhamento de qualidade que eu faço muito bacana é provar o mesmo café durante várias etapas do ano e registrar bastante, como também fazer testes de variação de armazenamento, né? Isso o Cropster permite também, tá? Então, por exemplo, sei lá, se eu tivesse comprado um café e Deus me livre, mas sei lá, o caminhão virou e aconteceu alguma coisa. Mesmo que a saca não tivesse estourado, mas tivesse sido exposto, tivesse exposto ao sol e tal, eu registraria isso no Crops, né? E ficaria um dado no meu controle de dados do meu armazenamento de verde, porque talvez isso não signifique nada, mas talvez esse café possa apresentar alguma coisa muito diferente nele, né? E aí, depois que você comprou dezenas de sacas de quantidades diferentes e origens diferentes, parece que não, mas você se confunde. Então, se você tem um sistema de controle de dados, isso vai fazer uma diferença muito grande. Beleza, ali? Bem, eu particularmente sou bem apaixonado e sempre admirei muito esse universo de torra e eu tinha uma ilusão que eu vejo que é muito recorrente de que torrar é maravilhoso, né? Tipo, é aquela galera calada, legal, escondidinha ali e tal, e você fica torrando, provando e tal. E não é bem assim, tá? Eu arriscaria falar que a torra da cadeia do café, como também pertinente ao plantio e planejamento de lavoura, eu acho que são as 2 áreas de maior planejamento e administração e quesito de administração possíveis da cadeia do café, tá? Você prova incansavelmente muito café, graças. Você contacta produtor, você tem o desafio de buscar aquela excelência de bebida no copo, mas assim é uma tarefa arduamente administrativa, né?
É muito importante a gente pensar nisso. É muito importante nós planejarmos tempo para isso, tá? Não achar que torra funciona tipo, eu vou torrar 5 horas por semana e é isso aí. Não funciona dessa forma, tá? Pelo menos de uma forma particular, como eu enxergo isso, não funciona assim. Então, agora eu queria abordar com vocês algumas condicionantes que, em grande maioria dos casos, tá, são os determinantes de alguns resultados de curva e, consequentemente, de bebida final. Tá? Então, eu sempre penso e tento executar, porque é uma tarefa muito difícil, que é muito bacana que a gente elimine o que não é torra em si, no sentido de que eu não estou falando de uma variável de mais energia ou menos energia para desenvolver mais ou menos um café. Eu não estou falando de uma variável de quem sabe mais convecção nesse café ou nesse exato momento, ou quem sabe desenvolvê-lo um pouco mais. Esses são questionamentos, são dúvidas, são planejamentos intrínsecos à técnica e ao que você pode fazer para alcançar um bom café. Né? Agora eu queria conversar com vocês alguns pontos que podem vir a eliminar o que não está ligado a essa parte de desenvolvimento do café, mas sim de minimização de erros, tá? Porque a grande parte dos grandes erros que acontecem, grandes que eu falo que eu sempre chamo de macros e micros, mas dos erros macros ou dos problemas macros que a gente enfrenta na torra, geralmente, mas não é uma regra absoluta, estão ligados a isso aqui. Vamos lá, Li. É muito bacana a gente entender que protocolo de torra é algo imprescindível, tá? É muito importante você criar o seu protocolo de torra, tá? E o protocolo de torra é, é algo extremamente bem definido, é algo extremamente planejado e muito testado para que você saiba exatamente o que você deve fazer e com a capacidade de repetibilidade de quase 100% antes, durante e depois da sua última torra, tá bom? Então, o protocolo de torra envolve tudo o que você vai fazer antes de iniciar o seu dia de torra, tudo o que está ligado a atividades entre uma torra e outra, e também o que você vai fazer depois da sua última torra, tá? Então, eu acredito que é possível que você se baseie ou troque uma ideia ou compartilhe com uma amiga ou um amigo os protocolos de torre que cada um utiliza, porém não acredito que seja possível utilizar o mesmo sendo máquinas iguais, mas é uma crença muito particular, tá? Então, basicamente, o protocolo de torre eu acredito que se baseia em 3 elementos, né? Sua máquina, então ele tem que ser pensado para sua máquina, para o seu equipamento. O meu Attila de 15 quilos Golden Plus com com 10 probes de 3 milímetros é uma coisa, o seu com um único de sei lá quanto é outro. Então, a gente tem que pensar na nossa máquina e desenvolver um protocolo para a nossa máquina, tá? Lembrando que, por exemplo, vamos supor no protocolo entre torras, o tempo que um Probatone, que um Dietrich, que um Attila leva para resfriar ou reaquecer entre uma torre e outra é completamente diferente. Então, a gente precisa realmente pensar algo para a nossa própria máquina. Suas variáveis, tá? Assim que a gente assume uma torrefação, ou assim que a gente monta uma torrefação, ou adquire um torrador novo, eu acho que é muito importante nós pensarmos em
paquerarmos, né? Aproveitar esse Dia dos Namorados aí. Então, a gente tem um momento de namoro com aquele equipamento e com aquele ambiente, tá? Existem duas formas de fazer isso, né? Ou você sabe que precisa fazer isso, decide que vai fazer isso, investe em uma ou duas sacas para poder testar tudo, ou você vai fazendo no decorrer do tempo, tá? Eu acho que é muito mais eu acho que entrega muito mais qualidade para uma torrefação quando você se planeja e se permite ter tempo e café para poder testar o seu equipamento, tá? Então, o que é que eu preciso? Eu não acredito que a gente possa, e eu acho que nem é essa ideia, pelo menos não a minha, de dominar a torra, nem dominar nada nessa vida, mas é importante que você domine, sim, muito bem dominado, as suas variáveis, tá? Então, quando eu mudo, tipo, 25% de energia num torrador como o Probatone, eu tenho tempo de resposta completamente diferente se eu fizer isso num Probat, ou no Attila, tá? E esse tempo de resposta vai me dizer muito e vai corresponder muito e vai me dar um resultado muito, muito pertinente no que eu estou buscando quando eu estou desenvolvendo um perfil ou quando eu estou replicando um perfil, tá? Então, se a gente decide fazer isso com a torrefação aberta, a chance de você se apresentar no mercado e ter esse retorno de torres talvez não tão estáveis é muito maior do que você parar e investir um pouco. Você está montando uma torrefação, tá? Se você não está planejado para ter um pouco de verba para comprar um café menos complexo, mas para poder trabalhar um pouco isso, entender a máquina, talvez não seja o momento da torrefação, porque você precisa disso. Isso é tipo tão importante quanto o chão para instalar o torrador. Tá? Então é muito importante você testar e saber o tempo de resposta de cada variável do seu torrador e principalmente o que isso significa no desenvolvimento do perfil e na xícara. Tá? Então, testar no equipamento, olhar como correspondeu no perfil, testar na xícara e registrar. Tá? Movimentação. Bem, quando a gente faz treinamento para a equipe participar de campeonatos, vamos dar um exemplo, por exemplo, de um campeonato de barismo. Tá? O seu objetivo ali é ser excelente naquilo. Tá? Você pode ser incrível em brewers, você pode ser incrível na torra, pode ser você que torrou o café, não importa, não interessa. Tá? Não interessa nada além daqueles 15 minutos. Tá? E se você quer ser excelente, se vocês quiserem fazer esse exercício de assistir um campeão mundial, por exemplo, ou alguns campeões nacionais também, competidores incríveis, você vai perceber que a movimentação deles é quase que robótica, tá? Aquilo ali dá para fazer no dia a dia, acho muito difícil, atrás no balcão de bar. Mas o campeonato é isso. E na torrefação é muito importante que a gente pense que isso é extremamente necessário. Se você quer que sua curva se replique 10 vezes seguidas, torrando 10 vezes no dia, por que você acha que a curva precisa repetir tudo e você não? É muito simples esse raciocínio, parece talvez bobo estar falando isso, mas assim, se por acaso eu estou com o meu computador aqui, ou minha máquina de torra está aqui, se eu ponho a carga de verde com um balde desse lado, por que é que na segunda torra eu vou jogar o balde do outro lado do torrador? Tá? Só esse caminho de eu dar uma volta para lá e para cá, não interessa se você tem tempo para isso. O que interessa é por que você vai ficar mudando tantas coisas para uma tarefa que exige tanto perfeccionismo. Tá? Então, criar protocolo de torra. Como você aquece a máquina, o que você faz entre uma torre e outra e como você resfria o seu equipamento, limpa a sua unidade de trabalho e cataloga, testa, separa a amostra dos seus batches de torra. Tá?
Ah, pode ir, Li? Ah, outro ponto de estabilidade, tá? É origem, tá? Origem e armazenamento, tá? Eu acho que quando a gente fala desse nome maravilhoso, café especial, quando a gente fala nisso, o que é especial, tá? Bem, existem vários conceitos e eu respeito todos eles, mas para mim café especial não é café de pontuação alta, tá? Então, quando eu falo que é importante você conhecer a origem do seu café, é, eu preciso saber como foi o ano daquela família que dedicou tipo o ano inteiro para fazer aquele café para mim, tá? Isso para mim, Lula, é o que importa. Se eu tenho contato com eles, se eu sei o que está acontecendo na fazenda, se eu sei que não aconteceu nenhuma adversidade, ou se eu sei que tipo houve um problema e eles tiveram uma crise e isso interferiu no tipo de colheita, ou puta, Luli, semana passada choveu aqui, cara, fiquei chateado, mas assim, vamos torcer para que nada aconteça. Quando eu sei o que aconteceu durante a maturação do meu café, quando eu sei como esse café foi colhido, porque se o produtor quer ser um amigo, e principalmente, né, não vamos exigir amizade numa via única, né? Principalmente quando o produtor sente que você é um amigo dele, ele não tem medo de lhe falar que, tipo, cara, eu não consegui contratar pessoas porque, sei lá por quê, por conta da pandemia, e aí, tipo, eu não pude fazer seletivo, fiz derrista, separei depois e tal. Ele não tem vergonha ou medo de dividir com você, porque o café especial é isso, é essa divisão, né? Então, se eu sei como esse café foi cultivado, como esse café foi colhido, se eu compartilhei com esse produtor como ele foi secado, qual foi o processo de pós-colheita, eu domino essa matéria verde, tá? Eu domino essa matéria-prima. Muito mais daquela informação que é básica e que tipo acho que a gente nem precisa repassar, que é tipo cada origem, né? A gente tem um país incrível, com várias origens de cafés, com características sensoriais super diferentes, incríveis. Então, assim, desculpa. É, então, a gente tem características que interferem muito na torra. Mas, por favor, saber que o café é do Caparaó, beijo para todo mundo do Caparaó, ou de qualquer outra região, não é informação suficiente. Tá? Você pode fazer um excelente café, mas você tende a fazer melhores cafés se você souber disso tudo. Armazenamento. É muito importante a gente pensar que o café é uma matéria orgânica viva, tá? Então, é muito importante a gente entender como, onde e por quanto tempo a gente está armazenando esse café, tá? O que é que a gente está fazendo para manter esse café bem conservado, tá? Muito além do desculpa, muito além do Grain Pro, muito além de pallet, para não ficar em contato com o chão, mas tipo, o que mais, né? Tipo, esse é um ambiente estável, tá tipo um café selado, um café que não está selado. Quando você tira tipo 20 quilos de uma saca de 60, o que é que você faz depois? Você dá um nozinho e reza para que nada aconteça ali. É, você vai lacrar o Grain Pro, você vai colocar uma alça daquela, eu não sei o nome. Então, isso é muito importante. E um outro ponto que eu convido para uma reflexão é que uma coisa é um café muito bem... Abraçadeira. Ai, brigadão. É que eu lembrei do nome Enforca Gato, mas eu acho horrível esse nome. Então, é bacana a gente pensar também que existem duas coisas completamente diferentes, tá? Uma é como eu estoco o meu café, como eu armazeno, tá? E a outra é como eu faço o manejo desse café para que eu possa torrá-lo, tá? Então, eu vou dar um exemplo super bobinho, mas pensa comigo. Imagina
se o meu estoque, eu decidi deixar ele com, não estou falando que é certo ou errado, mas vamos supor que o meu estoque vai ficar em 15 graus, com umidade controlada de X%. Tá? Daí eu vou fazer 2 torres seguidas. Tá? Então, imagina que eu tirei a saca de dentro do estoque, coloquei do lado do meu torrador, enchi o balde do primeiro batch e esperei o meu torrador aquecer. Daí, aqueceu. Joguei meu café lá dentro, comecei a torrar, e aí você se achando super proativo e super bacana. Depois que você fez ali os últimos ajustes no perfil, você já pesou, desculpa, você já pesou outro café, outro batch daquela mesma saca, e assim que você expulsou na bandeja o café torrado, já estava lá em cima. Bem, nesse exemplo bem bobo, né, que acho difícil dele acontecer entre a gente, mas só para ilustrar, olha que variação você está submetendo o seu café e a sua torrefação. Eu tirei uma saca que estava a 15 graus, enchi um balde e deixei esse balde do lado de uma máquina que está aquecendo de 50 para 200 graus. Daí, enquanto isso, eu tenho uma saca com Grain Pro fechada, ainda com aquele café reagindo daqueles 15 graus para a temperatura ambiente. Assim que eu estou acabando a primeira torra, eu vou lá naquela saca, abro ela e encho o balde novamente e jogo dentro do torrador. Então, tipo, é evidente, é claro e é óbvio que um balde que passou, sei lá, 20 minutos do lado de um torrador de 200 graus e um outro balde que está tirando de dentro de uma saca que saiu de 15 graus, já vai dar uma diferença muito grande de oscilação na sua torra. Né? Então, uma coisa é estocar, outra coisa é preparar sua matéria-prima para a hora da torra. Isso está dentro do seu protocolo, na parte do antes da torra. Tá bom? Pode passar ali, por favor. Outro fator condicionante para a estabilidade é o ambiente de torra. Super respeito e aprendo com qualquer pessoa que eu conheço de torra, mas eu assumo a limitação minha. Tá? Enquanto eu estou torrando, nem minha mãe, que está assistindo aqui, inclusive, um beijo, mãe, nem se minha mãe aparecesse eu falaria com ela, tá? Porque, infelizmente, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo fazer nada além de quando eu estou torrando. Então, já fui, sei lá, encarado um pouco chato sobre isso, mas é uma incapacidade minha e é um defeito meu que eu não quero corrigir, inclusive, porque eu acho que é um momento que merece toda a minha atenção. Tá? E o ambiente de torra, além de a gente saber que é bacana a umidade e temperatura, mas assim, isso se repete muito, né? A umidade do ambiente da torra, a temperatura do ambiente da torra. Se você tiver condição de fazer isso, puta, seria incrível, tá? Mas pelo menos se você puder aferir, né? E saber como é a sua torra, e saber, desculpa, o seu ambiente, e saber tecnicamente o que pode mudar, se tiver mais úmido ou não, mais frio ou não. Porque, assim, no Brasil, a gente não está num local, que, tipo, sei lá, como a França, sabe? Que um período está fazendo -8 e no outro está fazendo 30 graus. Tipo, a gente não vive isso, né? A gente não vive neve, não vive, então não tem essa oscilação. A gente tem o norte do país ali com aquela umidade absurda, mas é diferente. Então, se puder ter, ok, mas se não puder ter, pelo menos se a gente puder registrar a temperatura e a umidade do seu ambiente de torra, é incrível, porque depois que você fizer 100 torras e você notar que dessas 100, as 60 melhores torras, vamos comparar alguns dados, você pode chegar a conclusões muito interessantes. Tá?
Eu já vi também várias torrefações que, tipo, pô, você investe uma fortuna para fazer, sei lá, um aquário de vidro ou uma sala bonita, projetada e tal, mas aí é um local que, tipo, fica abrindo e fechando. Tipo, passam coisas com odores diferentes. Tipo, você começou a torrar e aí, tipo, tá com calor, liga o ar-condicionado. Bem, é importante você pensar se isso faz parte de protocolo de torra também, tá bom? Então, assim, não é que um ar-condicionado vai destruir sua torrefação e, tipo, ligou o ar-condicionado, meu Deus do céu, acabou. Mas, assim, são pequenos ruídos que podem estar trazendo algumas consequências difíceis de serem descobertas de onde estão vindo. Então, por via das dúvidas, eu sempre prefiro eliminar isso, tá? Então, se dentro da minha torrefação eu sei que eu vou morrer e desmaiar se ela fica muito quente porque é pequenininha, já começa com o ar-condicionado ligado e vai até o fim. Se eu sei que tipo vai mudar alguma coisa, não sei, mas assim, do jeito que começar, vai que vai, né? Eu me incomodo muito com barulho também, mas geralmente eu tô com fone na hora de torrar, só ali mais perto do crack, alguma coisa que eu tiro, mas geralmente eu ponho um fone e é isso. Vamos lá, Ali. Bem, até agora, de uma forma geral, o que eu quis repassar com vocês e compartilhar com vocês é um pouco do que eu acredito de variáveis que podem vir a interferir na qualidade da minha torra, né? E como isso interfere? Através do gráfico e da curva, isso interfere em oscilações, né? Tipo, para a gente, nós torradores, né? O que graficamente significa para a gente que o nosso café está indo bem ou péssimo é como essa curva de torra, como esses dados lidos estão me entregando resultados, né? Então, eu gosto de dividir em duas partes, tá? Índices macro, que são oscilações mais brutas, assim, e índices micro, tá? Que são leves alterações corrigíveis, tá? E bem possíveis de você entregar o mesmo resultado no final. E aí eu chamo que esses mini oscilações são legais, porque te desafiam. Então vamos lá, Ali. Bem, índices macro são oscilações muito brutas, né? São oscilações grotescas, são oscilações que são difíceis de serem corrigidas e principalmente com bastante probabilidade vão entregar diferenças na hora da bebida final daquele batch, né? Daquela batelada de torra, tá? Às vezes, de uma oscilação bruta dessa, surge um novo perfil, tá? Porém, isso não é o ideal, né? O ideal é a gente ir para um outro perfil quando a gente está buscando, e não quando, tipo, deu muito ruim. Mas, assim, dando muito ruim e achando algo melhor, ótimo, tá? Então, por isso que até fica uma dica. É muito importante que você, enquanto torrefação, prove cada batelada, tá? Se você não tem logística, não tem mão, não tem sei lá o que suficiente para separar por batches, não tem problema. Você pode, tipo, hoje eu vou torrar 250 quilos de arara, sem problema. Tipo, você pode unificar isso tudo num lote só torrado, mas nada te impede de separar 50 gramas de cada batch e separar isso etiquetado e no dia de controle de qualidade você provar cada batch, tá? E aí, o que isso pode te dar, né? Isso pode te dar a melhor torra e a pior torra. E aí você pode olhar o gráfico e ver se a melhor torra está dentro do seu perfil. E se tiver, ótimo. Se não tiver, essa melhor torra pode vir a se tornar o novo perfil. Como também aquela pior torra pode me dizer exatamente onde que alterou o meu perfil para ter se transformado na pior torra.
E aí eu já vou saber que para aquele café, aquela alteração ou aquele ruído não funciona bacana. Se acontecer isso, é uma probabilidade, inclusive, de você não unificar aquela batelada, de você separar ela e ver o que vai fazer com ela, tá bom? Então, o que é que pode gerar esses índices macro? Tá? Na grande maioria, o que mais gera essas oscilações brutas são todos aqueles condicionantes que a gente viu até agora. Tá? Por incrível que pareça, por exemplo, o protocolo entre uma torre e outra é mais do que fundamental para que você tenha realmente uma entrega muito bacana. Então, não é uma regra absoluta, mas na grande maioria das vezes, pode ter certeza que essas oscilações bruscas, como essa daqui que a gente está vendo, geralmente acontece por conta de algum erro muito grave. Tá? Vamos abrir uma hipótese aqui, tá? Essas curvas, elas foram iniciadas em temperaturas iniciais diferentes. Então, se por acaso a intenção de quem torrou isso era replicar, houve um erro gravíssimo do torrador, né? Então, da pessoa responsável por essas torras, ele errou drasticamente. Então, vamos supor que a gente tivesse a mesma temperatura inicial, fosse o mesmo café, enfim, tudo igual. E quem está torrando iniciou a torra corretamente. Olha a diferença nesse turn point, né? Nesse ponto de virada aqui. O café, que seria ou a curva de referência ou a primeira torra, ele teve um ponto de virada muito antes desse segundo. Isso poderia ser claramente aquele exemplo que a gente brincou de um grão mais resfriado, ou seja, com menos temperatura, de um estoque mais frio. Tá? Então, isso poderia ser exatamente a curva daquele exemplo que a gente estava falando. Não é o caso, tá? Essa curva aqui é só para ilustrar. Então, geralmente, para resumir, esses índices macro, eles tendem, mas não é via de regra, eles tendem a vir de três possibilidades. Tá? Ou é erro de protocolo, tá? Ou de alguma outra daquelas condicionantes, ou o torrador cometeu um erro grave, tá? Ou foi lei de Murphy. Às vezes acontece e, enfim, tem os mistérios que a gente não sabe de onde vem. Então, são índices bem preocupantes. Pode ir para o outro, Li, por favor. Esses são os índices micro, tá? Por mais que você tenha um excelente protocolo, um excelente estoque, uma excelente matéria-prima, novamente eu falo que nós estamos lidando com a matéria orgânica viva, né? E esse é o grande tesão e esse é o grande desafio, bem, pelo menos para mim na torra, né? De que tipo você só tem uma única certeza, que tipo nada é garantia que vai sair igual. Então você está se desafiando sempre, né? É um desafio constante, é uma atualização constante, é uma tensão constante, tá? Então, algumas leves oscilações vão acontecer inevitavelmente durante a sua torra. Porém, leves ajustes podem corrigir e atingir resultados muito semelhantes, praticamente idênticos, sensorialmente falando. Principalmente quando a gente pensa que é mais do que comum unificação de lote, né, por batch de torra, tá? Então, talvez o ideal fosse algo mágico que replicasse exatamente a mesma torra, a mesma curva, né? Sensorialmente falando e financeiramente falando, esse seria o ideal da torra, né? Para a profissão da gente, não sei se tanto, né? Cortaria um pouco esse desafio, esse frio na barriga. Mas falando de realidade e analisando, por exemplo, essa curva, a gente vê que teve uma leve desestabilidade, né? Assim que a gente carregou o torrador com grão verde, porém isso se estabilizou legal. Desculpa, isso se estabilizou legal no turn point. E aí a curva voltou
a se estabilizar e a responder muito próximo da curva base de referência. A partir do momento aqui, um pouquinho antes da mudança de cor, nota-se uma leve perda de energia, né? Uma leve perda de energia na minha torra. Isso muito facilmente poderia ter sido corrigido, tá? Talvez quem fez essa torra tinha como objetivo manter para ver o que ia acontecer. Então, o que aconteceu? A curva continuou com um índice muito pequeno de perda de energia, tá? Mas pode ter certeza que esse café apresentou notas realmente bastante desagradáveis e longe do que esse torrador estava buscando, tá? Então, é muito bacana esse exemplo, porque se você compara a curva BIM, né, que é essa curva que está ascendente, você vê que é um distanciamento ridiculamente mínimo entre uma curva e outra. E mesmo assim, é muito provável que a gente tenha dois cafés completamente diferentes, tá bom? Então, é um toque bacana de a gente prestar atenção aqui. Vamos no próximo, Lee. Bem, isso é um assunto super polêmico e, mais uma vez, eu repito que nem quero e nem acredito que existem regras, né? Porém, eu vou compartilhar com vocês um pouco um questionamento muito grande que eu vivi quando eu iniciei na torra, né? Eu passei um bom tempo quando eu iniciei em torra só com livro, né? Só com matérias, com blogs e tal. E foi assim que eu comecei. E eu achava que tipo, pô, só dedicação seria ótimo. E aí o que é que eu me deparei? Minha estratégia foi, bem, vou pesquisar sobre torra, vou perguntar para amigas e amigos que torram quais são as grandes referências deles e delas, e aí eu vou ler esses caras e essas mulheres da torre incríveis e vou tipo aprender o teórico para quando eu tiver oportunidade aplicar. E aí o que aconteceu? Eu vi que tipo 5 grandes nomes da torra, aí eu comprei café dessas pessoas, né, da maioria delas, provei, excelentes. E aí foi muito difícil, porque eu vi que esses grandes referências, apesar deles buscarem o mesmo resultado, eles traçam caminhos diferentes para chegar até lá. E aí, tipo, era muito difícil, porque você que nunca teve acesso a uma máquina de torra, e aí você quer estudar, mas você não tem acesso. E ainda assim, quem tem acesso, quem é referência no mundo, está se contradizendo um com o outro, eu falava, porra, que loucura. Então, assim, eu tomei uma estratégia e que eu sempre compartilho ela, que é o seguinte, eu escolhi uma pessoa para seguir, tá? Comparei várias, li sobre várias, e eu me identifiquei bastante com a metodologia do Scott Rawl, né? Então, o que é que eu fiz? Eu foquei nele e foquei em tudo que ele tem para ensinar, em tudo que ele tinha para ensinar, né? Então, eu fui testando o que ele apresentava, eu fui fazendo o que ele dizia que era para ser feito e, mesmo assim, eu continuava lendo com menos intensidade outros grandes nomes, tá? E aí, isso me deu o quê? Isso me deu ferramentas para me aproveitar do compartilhamento do conhecimento do Scott Rawl. Então, assim, o cara, o Einstein do Terceira Onda, um beijo grande para ele, esse cara incrível. Num seminário, em algum canto, ele falou uma coisa assim sensacional. Ele falou: eu levei 20 anos, 12 anos, não sei, muitos anos, para saber o que eu sei hoje sobre torra. Porém, hoje em dia, você pode saber exatamente o que eu sei com 3 anos. Eu achei isso incrível.
E ele está certíssimo, porque o acesso à comunicação e à informação, até mesmo a máquina de torra, é outro hoje em dia. Hoje você vai ali, aluga e toma um café, entendeu? Então, eu me vali dos testes que o Scott já fez, repliquei, e aí eu fui criando a minha forma de torrar, a minha forma de planejar torra, a minha forma de chegar. Inclusive, o que para mim é bom, não necessariamente é bom para o Scott Rawl, mas assim, a estratégia, a técnica dele, eu admiro bastante, tá? E esse arrudeio todo que eu dei aqui foi só para explicar esse único slide sobre crack, que isso eu vejo muito diferente entre pessoas de torra, e eu acho sensacional como é tão diferente isso, mas eu acredito que se sua torra se comportou do jeito que você quis, tá? Se a sua torra evoluiu da forma que você quis, se a sua torra, se a energia, se a convecção, se tudo dentro da sua torra seguiu o seu planejamento, no momento final dela, ela vai estar estável, tá? Ela tem que estar estável, tá? Isso é minha linha de raciocínio, tá? Não, mais uma vez, repito, não é regra. Então, o que isso significa? O momento do crack, né? A V, Belchior, outra querida, outra gênia, tem um curso incrível sobre química da torra e super indico. Ela fala muito sobre isso, né? Tipo, o que é o crack? O crack é uma explosão de reações químicas e muita coisa acontece ali para o seu café. Então, se sua torra foi bem planejada, um pouco antes do crack e um pouco depois do crack, você não precisa fazer nada. Você concentrou energia suficiente naquela matéria-prima para que daqui a pouco toda ela exploda e gere aquela reação química absurda e super importante sensorialmente para a sua bebida final. Então, eu sigo muito o planejamento e sempre que eu desenvolvo perfis de torra, se vocês olharem aqui embaixo, no manejo de gás, por exemplo, segundos antes do crack, segundos depois do crack, eu não acredito que seja positivo a gente mexer em gás, tá? É possível que você mexa no gás perto do crack, sim, mas com esse intervalo, sabe? Então, por exemplo, a gente pode... Isso aí, José, 45 segundos é um tempo ideal, assim, nossa, é muito bacana. Vocês podem fazer esse teste, computem dados, provem café e comparem. Compara, tipo, 20 perfis que você conseguiu estabilidade de RAW e 45 segundos antes e depois, e você compara mais 20 perfis que também estão estáveis de RAW, mas que você mexeu em manejo de gás ou de energia ou de qualquer outra coisa dentro desses 45 e, pô, me fala depois, por favor, me manda e-mail, um salve, vamos compartilhar isso, tá? Mas você vai ver que, tipo, os ótimos perfis sem alterações nesse intervalo, comparados com os ótimos perfis que têm isso, existe uma diferença, tá bom? Quando é que a gente vai diminuir? Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar algum café com perfis bem mais desenvolvidos, né? Torra média alta é uma coisa que muito, apesar de não particularmente não ser o perfil de café que me interessa, mas é algo que me interessa muito enquanto produto de torra, pensando no consumidor final do nosso país, né? Que gosta muito disso, e eu não sei por que nós temos tanto preconceito com isso, mas eu queria já ter tido a oportunidade até para passar para vocês dados mais consistentes. Mas, na teoria, se você vai trabalhar com desenvolvimentos muito longos, provavelmente você vai precisar reduzir mais energia ali, senão você vai ter um ganho de energia repentino. Então, não tem problema mexer antes ou depois, contanto que haja esse intervalo, tá? É uma sugestão. Pode ir, Li?
Pode passar para o outro também. Bem, é muito importante a gente ter um ponto de partida, tá? Assim que a gente vai desenvolver um perfil de café, eu acho que é super importante. É bobo falar isso, mas às vezes isso não vem à tona, essa discussão. É super importante, desculpa, nós sabermos onde a gente está e onde queremos chegar, tá? E qual caminho seguir, né? Então, eu já vi alguns exemplos de várias formas diferentes de torrar dentro de uma mesma torrefação, né? O que isso significa que eu posso utilizar, sei lá, dezenas de alterações no perfil e 3 no outro. E eu posso continuar tendo unidade e identidade de perfil de torrador, tá? Mas bem, eu já vi, e o que também acontece, e que acho certíssimo se está dando certo, jamais falaria que está errado, é que às vezes eu vejo uma certa confusão de qual caminho escolher em questão de identidade, né, de princípios, e não de variáveis que você vai utilizar. Partindo disso, eu reitero o que eu conversei com vocês sobre você se encontrar enquanto torrador, né? Então, a partir do que eu posso chamar assim, tipo de mestre, o cara que realmente eu tomei como exemplo, apesar de revisitar vários outros, a partir dele eu criei o método Lully de torrar, né? Que não é nada ainda, está em grande desenvolvimento, é muito estudo, tantas pessoas incríveis no mercado que eu estou aprendendo e agradeço o carinho, então estou aqui de afoito compartilhando isso com vocês, está ainda do zero, mas a minha estratégia de torra ela é simples, né? No sentido de identidade, né? Para mim, Lully, independente de perfil de torra, independente de variedade de grão, independente da máquina que eu vou utilizar para executar a torra, eu tenho dois objetivos extremamente claros em mente, que é onde eu quero chegar e como eu vou chegar nisso, tá? Então, o meu primeiro ponto é saber onde eu quero chegar. Para mim, Lully, um café bem torrado é um café limpo. É um café que, independente se eu quero um achocolatado, acidez média-baixa, corpo médio, tipo um café bacana para apresentar para pessoas que estão migrando, ou se eu estou querendo um café floralzão, pontiagudo de algo de acidez, aquela aroma, não interessa o que eu quero, mas o perfil que eu for desenvolver, a minha meta, e nem sempre eu consigo, claro, a gente está construindo, a minha meta é bebida limpa, é clareza, tá? Então, clareza em bebida, ou seja, você consegue decifrar bem acidez, corpo, finalização, sensação tátil, você consegue perceber bem descrição sensorial de notas e de características desse sentido. Então, esse é o meu objetivo, tá? E dentro do meu perfil de torrar, o que me garante isso e o que eu busco de caminho para chegar nesse destino final é um ROR completamente estável, tá? Então, essa é a minha meta, esse é meu ponto de partida. É daí que eu parto, é daí que eu busco, é assim que eu busco encontrar o que eu estou procurando, tá bom? Então, para mim, o ROR ele está me apontando, vamos falar, tipo, é a aceleração de ganho de energia daquele ambiente da minha torra, tá? Então, se a gente entende que torrar café é você transferir energia de um ambiente para uma matéria-prima, para que essa matéria-prima se transforme e entregue um terceiro produto final, eu tenho que controlar essa energia que está acontecendo.
E eu não estou falando aqui energia de mais chama ou menos chama, tá? Eu estou falando de tudo, de convecção, de exaustão, de chama, enfim, de condução, de tudo. Então, se a gente está falando de uma reação química e física que é baseada em energia, eu não vejo outra possibilidade de focar no controle máximo de energia desse ambiente. E, para mim, o que mais me entrega isso é o RAW. Então, eu sempre vou buscar, certo? Tipo, meu sonho sempre é esse, uma reguinha. Não interessa, tá? Relembrando muito, por favor, tudo que a gente viu até agora. Não interessa se esse ROR daqui dessa página, se ele está numa angulação de 45 graus e você está fazendo na sua torrefação uma angulação de 50 ou de 30. Vários fatores que a gente já viu podem mudar essas angulações. O importante é ele está estável, ele está consistente, ele está seguindo uma mesma orientação do início ao fim. Isso é o meu ponto de partida, Lully, não é regra, mas compartilhando com vocês isso um pouco. Tá? E aí, pode ir para o outro, por favor. Índices sensoriais. Tá? A intenção desse nosso encontro é a gente bater um papo, é a gente abordar assuntos macro, é a gente compartilhar pontos de visões e principalmente trocar bastante, tá bom? Então, o que eu fiz? Para que a gente pudesse ampliar esse discurso e esse ponto de discussão, eu achei muito importante a gente não avaliar, tipo, isso é uma curva de Scott, isso é curva de tal defeito e tal. Não. Eu pensei em a gente abordar quais são os nossos dois grandes pontos de atenção da torra, tá? E a partir disso entender o que pode dar de resultado sensorial a partir desses dois pontos. Então, se a gente imaginar que o ROR é o nosso ponto de partida, o meu, pelo menos, que eu estou apresentando aqui, então, para mim, o ideal é o meu ROR consistente. Tá? Só podem acontecer duas coisas com esse ROR durante a minha torra. Ou ele tem um pico para cima, ou ele tem um pico para baixo. E aí existem momentos diferentes, existem intensidades diferentes e existem durações diferentes desses picos. Cada coisa dessa, cada fator desse vai interferir diretamente no sensorial da bebida, tá bom? Então, a gente pode começar falando sobre o crash, tá? O que seria o crash? O crash é quando o seu ROR está indo lá e, tipo, você só falta morrer de desespero quando, do nada, ele, puf, cai, tá? Essa queda, ela pode ser extremamente bruta, tá? Como a gente está vendo, por exemplo, no gráfico de torra do quadrante superior direito, tá? Como também ela pode ser um pouco mais delicada, como no quadrante superior esquerdo, apesar de estar longe de ser delicado, tá? Mas assim, só comparando um com o outro, isso está super menos íngreme. E aí, Luli, por que você olha mais para o ROR e sobre a curva BIM? Eu queria que vocês prestassem bem atenção nas curvas ROR. Tá? Então, as curvas ROR são essas curvas que estão decrescentes, tá? Na apresentação. Enquanto que a curva BIM, que está medindo a temperatura do grão, são as ascendentes. Tá? Então, observem que todos os quatro exemplos que eu compartilhei com vocês, nós temos quedas abruptas, nós temos quedas absurdas de ROR em todos os quatro exemplos. Tá? Mas quando a gente olha para a curva BIM, olha como isso é apresentado para a gente de uma forma mais sutil. Tá? Então, é muito importante que você, enquanto torrador, você, enquanto torradora, responsável por uma torrefação, ou você barista, né, você tenha segurança
principalmente na sua colher. Tá? Eu acho que torra é de colher para trás, tá? É outro ponto de vista meu, mas a torra ela é da colher para a máquina e não da máquina para a colher. Tá? Para a gente torrar bem, a gente precisa provar bem. Acho que é um ponto bem fundamental. Então, é muito importante a gente ter a oportunidade de provar cafés com um crash como esse gritante e como provar também mais 10 diferentes, tá? Pô, Luli, 10 você é doido. Juro que sou, mas é assim que a gente faz, tá? É muito importante que a gente saiba o que que isso vai representar de diferença de acordo com a intensidade da queda. Então, por mais que a minha curva BIM continue aparentemente legal ali, é bem preocupante quando você encontrar uma queda, qualquer que seja o nível, tá? Mesmo que seja um pouquinho ou forte como esses, é muito provável que isso vai dar um resultado na xícara, tá? E se a gente raciocinar de uma forma macro e a gente não ficar tentando, tipo, vou olhar isso daqui e vou falar, isso é scorching, isso aqui é overall, isso aqui é não sei o quê. Bem, é muito bacana você ter isso, mas isso é um passo talvez um pouco mais para frente. Eu acho que é muito mais importante a gente entender o que é isso, tá? O que é isso que está acontecendo? Por que é que, tipo, eu acabei de fazer uma torra incrível, eu desenvolvi um perfil sensacional. E aí, tipo, puxa, eu cuidei do meu protocolo do grão verde, o grão verde estava separado aqui e tal. Então, tipo, por exemplo, entre uma torra e outra, se você não estabilizou o seu torrador, é muito fácil disso acontecer, tá? Entre uma torra e outra, se você utilizou grãos verdes que estavam em condições físicas diferentes, é muito normal disso acontecer, tá? Entre uma torra e outra, se você demorou mais para fazer alguma movimentação, ou se você tipo perdeu o time ali de uma alteração mínima de chama, de uma alteração mínima de fluxo, caso você utilize fluxo de ar, por quê? Porque, sei lá, alguém abriu a porta da torrefação. Isso também pode acontecer, tá? Então, é só importante a gente entender o seguinte: a gente tem um perfil aprovado e esse perfil tem um ROR completamente consistente e sensível e delicado. A partir do momento que qualquer torra me aponte um ROR que sofreu um crash, o que isso está dizendo para mim? Que em algum momento, em alguma intensidade e durante algum período eu tive perda de energia. Tá? E aí podem ser vários fatores. Tá? O meu gás pode ter oscilado, sei lá, a bandeja, a porta do torrador pode estar com interferência, o que quer que seja. Aí a gente tem dezenas e dezenas de variações, mas é importante que a gente entenda que houve perda de energia ou houve uma oscilação de energia negativa, ou seja, imprimindo menos energia, tá? E se a gente pensa que a gente tinha uma receita de energia X para ter um resultado Y, a partir do momento que a gente tem uma energia X menos W, consequentemente, é muito provável que algo daquela matéria-prima não foi bem aproveitada. Algo daquela matéria-prima não pôde ser explorada porque faltou um pouco de energia. E aí, quando a gente está falando de, tipo, sei lá, uma panela de arroz que você, tipo, está com fome e abre ali no almoço um pouquinho e dá uma beliscada e fecha, ok. Mas quando a gente está falando de torra de café, e quem está preocupado com excelência vai conseguir detectar, certo? Que isso, sim, infelizmente, vai acabar dando alguma interferência. Tá? Li, pode passar, por favor? E aí, quando a gente raciocina que a nossa matéria-prima pode ter deixado de ser explorada em algum momento, em alguma fase e em alguma intensidade, a gente passa a entender que é possível
que a nossa bebida final daquela batelada, ou seja, que o resultado na xícara daquele grão que teve uma oscilação negativa da torra, eu posso ter perdido de explorar alguma coisa, tá? Então, sobre nota de bebida, qualquer coisa relacionada à terra molhada, tipo grama, aquela palha, tipo feno, como também tipo cereais, nuts, algo próximo de pipoca, milho. Essas são notas sensoriais que podem acusar vários elementos de algo que não desenvolveu bem no café, tá? Isso pode ser tipo muito, muito, muito delicado na xícara, como isso pode ser gritantemente notável na hora de moer o grão, tá? Isso vai depender de qual foi o crash, em que momento aconteceu o crash e durante quanto tempo isso aconteceu, tá bom? Quando a gente fala não de nota sensorial, mas de característica de bebida, tá? A gente pode encontrar. E aí, gente, eu acabei reunindo aqui fatores que podem acontecer quando a gente tem perda de energia. Não necessariamente tudo isso daqui vai acontecer com um crash bem definido, tá bom? Então, além do crash, ou seja, se você tem uma torra que apresentou um crash intenso, é muito provável, mas muito provável que algo que está nesse slide vá aparecer na sua bebida final. Porém, alguns itens aqui podem aparecer mesmo com crashes delicados ou até mesmo sem crash, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente perde energia na torra ou não utiliza energia suficiente para aquela batelada, a gente pode ter baixa complexidade, nós podemos ter uma sensação tátil muito negativa de adstringência, tá? A gente pode passar a sentir uma sensação de pobreza na xícara, muito relacionada à baixa complexidade, como se tivesse, tipo, você nota que não é defeito de ruído, não é defeito de grão verde, não é defeito de impureza. A gente nota que tipo é como se fosse alguma coisa boa que podia ficar melhor, sabe? E principalmente instabilidade, né? É comum de acontecer isso, principalmente quando a gente tem vários crashes durante a torra, tá? Então, apesar de conseguir atingir notas interessantes e algumas características interessantes ou bebíveis, razoáveis, mas a gente consegue perceber na nossa análise sensorial quando a gente tem instabilidade de bebida, tá? Alguns defeitos de torra, tá? Que podem acontecer por conta de falta de energia ou por conta de oscilação de energia negativa, tá? A gente pode ter café subdesenvolvido em vários níveis, a gente pode ter café baker, a gente pode ter café cru, beleza? E aí, pode ir, Li, por favor. E aí, outro ponto que nós podemos ter também durante a torra é o oposto, né? Então, se eu tenho uma linha acontecendo na minha leitura de gráfico e de dados, eu posso tanto perder do nada, como também eu posso ter um ganho muito grande de energia momentâneo, né? E isso também vai trazer características para a gente. Então, é só a gente adaptar o nosso raciocínio para o inverso, tá? Então, o que seria esse flick, né? Seria um ganho instantâneo ou momentâneo de energia durante a sua torra. E aí, o que isso significa? Significa que aquele meu planejamento, eu sempre vou utilizar a energia possível para explorar o máximo do máximo do máximo que aquele café está me entregando. Então, a partir do momento que eu tenho um ápice de energia, um pulo de energia muito grande, significa que eu usei mais energia do que eu deveria. Ou que aconteceu, e quando eu falo isso, volto a repetir da mesma forma do crash, tá bom? Quando eu falo de mais energia, não significa que a gente aumentou o gás, ou aumentou a chama, ou fez alguma variação. Às vezes você está lá parado olhando a torre acontecer e do nada acontece isso. Então, isso acontece porque você planejou errado
as suas variáveis, ou algo oscilou entre as suas torras, e aí isso representativamente vai ser respondido durante a sua torra, tá? Pode passar ali, por favor. E aí, eu queria compartilhar com vocês até uma provocação de debate mesmo, queria a opinião de todas e todos. Eu vejo que é muito recorrente, para mim, Lully, o que mais me deixa louco assim de torra, de preocupação e tudo, seria notas ligadas ao overroast, né? Tipo, é algo que me incomoda bastante, é algo que eu acho que tira a delicadeza, tira a sensibilidade daquilo que você fez com tanta atenção. Então, eu vejo que é muito recorrente a descrição em vários cafés de chocolate para overroast, tá? E assim, eu até entendo que algumas pessoas, e é bem comum isso na real, algumas pessoas gostem e achem interessantes a nota do defumado, algo nesse sentido. Maravilha. Para mim, eu faço café para as pessoas beberem. Então, se um dia você for meu cliente e disser, eu quero um café, eu quero beber um café queimado com nota de overroast, ok, eu vou fazer para você, só para você, não para prateleira. Mas é muito importante que que nós tentemos não associar uma coisa para outra, porque eu sinto que no Brasil a nota chocolate ela é muito mal vista, né? Eu fiz uma publicação um dia sobre isso, né? Sobre rapadura, doçura. Então, a nota chocolate no Brasil é sinônimo de baixa complexidade. Por favor, vamos acabar com isso. Isso não existe, né? Quantos cafés ganharam o campeonato mundial tinham descrição de chocolate? Chocolate é uma nota sensacional, uma nota incrível. Tudo bem se eu não gostar de chocolate, mas falar que é ruim é impossível. Então, o flick ou ganhos de energia excessivos ou não, geralmente eles vão trazer notas de fumaça, notas de defumado, overroast, carvão, talvez borracha, coisas nesse sentido, sabe? Dependendo do nível da intensidade, de como e onde eles aconteceram. Tá? Bebida. Característica de bebida tátil, isso pode representar secura, amargor e finalização ríspida e curta, né? Então, aquela finalização que tem uma pontada, aquela finalização que não é gostosa e que não vai ficar prolongada no seu aftertaste ali. Alguns defeitos, não necessariamente defeitos de flick, mas defeitos relacionados a ganho de energia demais, né? A ganho que você não queria que tivesse. Então, scorching, tipping, overroast, são todos defeitos de muita energia, né? Ou mais energia do que seria necessário, tá bom? Pode mais um, Li, por favor. Mais outro, então, banco de dados. Bem, a gente iniciou esse bate-papo de hoje falando justamente sobre nem todo gráfico é parâmetro, tá? Porém, a partir do momento que você tem um software como o Cropster, tá? E é muito bacana a gente entender a diferença, né? Que existem outros softwares que conseguem te dar a leitura de curva e que funcionam super bem para isso. Porém, a gente está falando de uma plataforma de qualidade, tá? Eu, Lully, desconheço possibilidade de controle de qualidade sem computação de dados. Para mim, isso não existe, tá? Para mim, Lully, eu prefiro ter a capacidade de computar dados do que ter um equipamento melhor, tá? Eu só posso torrar melhor se eu computar o que eu fiz, como eu fiz, o resultado que deu e por que deu aquele resultado. E aí, depois disso, nós vamos comparar uma coisa com a outra.
Então, a partir do momento que eu tenho 500 torres no meu Cropster, o que é que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, quando a gente faz uma torra, então o que é que está envolvido de controle de dados? Eu tenho todas as análises físicas dos grãos que eu comprei ou que eu provei a amostra. Eu sei o que aconteceu com o grão, quando o grão chegou, como foi transportado, densidade, umidade, peneira. Eu sei tudo sobre aquele grão, porque eu registrei ali. Tá? Eu sei como esse grão estava com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, como esse grão foi se transformando no meu estoque, na minha torrefação. Todos os cafés que eu torro, eu provo e registro no Cropster Cup. Então, eu tenho um banco de dados de centenas de sessões de cupping. Tá? Então, imagina, eu posso, por exemplo, fazer um relatório no Cropster dos cafés de maior pontuação de acidez. E aí eu posso cruzar isso com 5 cliques, eu posso cruzar e sobrepor as 50 curvas de torra das minhas 500 que tiveram mais acidez. Tá? Então, o que isso está me dizendo? Isso está me mostrando algumas características que podem haver em comum em 50 torres que apresentaram mais acidez. E aí eu começo a cruzar dados. Eu começo a entender o que aconteceu nessas torres para que elas tivessem mais acidez. E a partir disso, eu consigo tomar minhas decisões para as próximas torres. Tá? Então, o que isso faz? Primeiro, economiza meu tempo de uma forma absurda. Segundo, isso faz com que a gente tenha um controle de dados incalculável, inclusive financeiramente falando. Tá? E terceiro, economia. Tá? Economia e sustentabilidade, né? Respeito pelo café. Então, a partir do momento que eu tenho um banco de dados riquíssimo, a partir do momento que eu me debruço nesse banco de dados, e a partir do momento que eu estudo o que isso me ensinou para poder replicar, eu te garanto que você acerta perfis com muito mais precisão do que quando você não faz esse cruzamento de dados. Então, além de ser extremamente útil e prático, tempo é dinheiro, errar perfil é dinheiro, e, consequentemente, perfis errados e inconstantes e instáveis imprimem um posicionamento de uma torrefação que imprime instabilidade, né? Então, acho bacana a gente pensar nisso. Li, pode ser o próximo, por favor? E o próximo. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco do resumo do que a gente bateu papo aqui, um monólogo quase, né? Mas espero que agora a gente consiga aí responder algumas perguntas. Então, primeiramente, eu queria que a gente pensasse e tivesse em mente que os gráficos eles se apresentam de formas distintas, tá? E de acordo com equipamento e configurações. Então, não adianta a gente buscar na internet perfis bacanas e tentar desenhar o mesmo ângulo, a mesma forma, porque isso vai te dar muito trabalho e não vai estar te dando... Ai, obrigado, Ana. Isso não vai estar te dando a mesma resposta, tá? Por favor, vamos refletir sobre torra ser algo extremamente administrativo e de planejamento, tá? Não é querendo intimidar, não é querendo mostrar que é difícil, não, gente, mas torra é administração pura, tá? É muita administração, é muita coisa para tomar conta, é muito fator que tende a dar errado. Então, muito mais daquela parte gostosa de provar e tal, não sei o quê, exige muito planejamento. Então, faça um bom planejamento, isolando as possibilidades que podem causar instabilidade na torre. Então, aqueles primeiros itens que eu conversei, a grande maioria dos maiores problemas de oscilação da torre, eu garanto para vocês que estão relacionados com aquilo ali.
De novo, eu falo que não é uma verdade absoluta, mas é a grande maioria. Então, se você dedica tempo para organizar aquilo, você passa a focar seu esforço em testar a sua habilidade técnica, como também as variáveis que o seu torrador tem para te oferecer. Consequentemente, você passa a ter melhores torres. E por último, desculpa, é importante você pensar numa referência, né? Saber quem você é, onde você está e para onde você quer ir, né? E aí, durante a sua torra, é muito importante a gente pensar nos índices macros e micros, tá? Então, se você percebe que está tendo o iniciozinho de um micro problema na vida, a gente resolve na hora, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, começou a dar uma leve oscilada ali, você tem que entender o que está acontecendo para corrigir e tudo vai dar certo. Se está acontecendo um erro macro, algum índice macro, provavelmente pode ter acontecido algumas coisas daqueles índices que eu falei no início da apresentação. E aí, quando a gente vai tentar corrigir, então vamos pensar assim, pessoal. Por exemplo, eu fiz uma torra maravilhosa, linda, perfeita. Fiz a segunda torra, daí, do nada, eu tive uma perda de energia absurda. Então, qual é o seu raciocínio? Puxa vida, eu vou injetar energia até essa curva colar uma na outra. Talvez seja realmente a possibilidade. Porém, a gente tem que lembrar o quê? Que o que acontece de provavelmente defeito se a gente tem ganho excessivo de energia momentânea. Então, não significa que você colar novamente uma curva sobreposta à outra, você vai ter um resultado bom, porque você teve um ruído muito grande, uma oscilação muito grande de energia. Então, quando a gente vai tomar uma decisão para resolver um problema que aconteceu, independente de onde ele veio, é muito importante que nós, torradores, tenhamos essa segurança técnica e sensorial do que pode vir a representar ganhos excessivos e em quais índices de energia, como também perdas em quais índices de energia, tá bom? Então é importante a gente lembrar disso, porque assim, vamos supor que deu um problema seríssimo no meio da sua torra, ok, mas você tem uma matéria-prima dentro do seu torrador, você tem um respeito pelo café que tem ali dentro, sem falar que tem dinheiro seu rodando ali dentro. Então, no mínimo, já que deu ruim, já que deu um problema, é óbvio que a gente vai tentar corrigir. E aí a gente vai mensurar e saber que muita energia pode dar isso, mas também se colocar muito pouca demais pode dar isso. E aí você tem que decidir o que é minimização de erro para vocês, tá bom? Pode passar ali. Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer demais a oportunidade de trocar essa experiência com vocês. Mais uma vez, Lívia, essa profissional do café incrível, fazendo diferença no nosso mercado. Obrigado pela oportunidade. É uma honra e um desafio poder falar de torra. Eu que me sinto tão verde ainda nisso. Bem, muito obrigado a todas e todos que compareceram. A gente agora vai parar um pouco só para ler algumas perguntas e responder, tá bom? Se alguém quiser falar também. Obrigada a você, Luli. E aí a gente pode abrir também, quem quiser falar, perguntar, interagir, fica aberto aí, pode perguntar. Foi maravilhoso, excelente a apresentação. Gostei muito. Obrigado, Li. Obrigado, Gi. Tem uma tô pergunta perdida. aqui do José. Deixa eu achar ela aqui, peraí. Eu tô vendo aqui, ó. Sojo, 45 segundos antes, depois, quando você falou dos 45 segundos. Isso, Li. No meio lá a gente viu essa questão, mas assim, se sua curva, se o seu ROR, ele se mantém completamente consistente 45 antes e depois do crack, isso é um índice incrível. É uma coisa que me deixa tipo, puxa vida, feliz da vida.
Então, 45 segundos é um ótimo referencial. Ele é difícil, confesso que é difícil de atingir. Acho que 30 segundos antes e depois já é bacana também, mas 45 segundos seria um ótimo, um ótimo índice. O Marcelo Ricci, não sei se pronuncia assim, desculpa se estiver errado, falou assim: você pode comentar mais sobre o RAW? Claro, bem, a gente tem que imaginar, eu sempre faço uma comparação do RAW com, apesar de eu não gostar de dirigir, mas é tipo uma marcha de carro, tá? Imagina que nós estamos partindo da nossa casa com automóvel até uma BR, tá? Então, quando o nosso carro está parado e eu ponho a primeira marcha, a minha aceleração, a minha força motora para tirar um carro do local, ela é muito forte, porque eu tenho, sei lá quantos quilos tem um carro para colocar para frente. É a mesma coisa que acontece na torra. Eu tenho um grão que está numa temperatura ambiente e eu estou querendo que esse grão ganhe energia. Então, eu preciso de muita energia. E aí, o que acontece? Eu subo o meu ROR lá para cima porque eu preciso de bastante energia. Depois que meu carro começou a andar, eu ponho a segunda marcha e mesmo assim a gente sente aquela truncada, né? Então eu continuo precisando de mais energia. E aí eu já estou chegando ali na terceira, quarta marcha. Então já existe inércia acontecendo no carro. Eu não tenho mais tanta aquela força para fazer o carro se locomover porque ele já está andando. É a mesma coisa que acontece com o ROR. Então, ali de 35% para frente da minha torra, o meu grão ele já tem uma condução incrível de energia e ele já tem uma convecção incrível de energia. A gente já está transformando a parte de umidade do grão em vapor, a gente já está tendo energia e troca de energia de fora para dentro e dentro para fora, apesar da cápsula ainda fechada. Então, eu vou diminuindo a minha necessidade de energia do meio da minha torra. Consequentemente, o meu ROR vai caindo. Então, apesar da minha temperatura do grão estar crescente, a minha intenção de energia vai diminuindo, porque o grão ele já está, ele já tem energia. Então, quando a gente imagina que nós estamos numa BR a 180 km por hora e eu estou na quinta marcha, é só a gente lembrar que tipo praticamente você não está nem com o pé no acelerador. É só tipo é só mantendo aquilo ali muito de leve. É a mesma coisa que a gente está fazendo durante a torra, né? Então a gente vai perdendo essa aceleração de energia porque o grão já está com super energia dentro dele. Então não sei se isso respondeu, mas o raciocínio é esse: a gente vai diminuindo a injeção porque antes a gente já fez com que o grão assimilasse a energia necessária. Quanto influencia... Quer falar, Li? Não, pode falar. É que eu achei a pergunta interessante. Quanto influencia o ambiente em que está armazenado o café verde no sensorial? Pô, Carol, isso é bem incrível, essa pergunta, e bastante difícil de responder. Mas vamos lá. É importante a gente entender que primeiro você tem que ter domínio absoluto do que é o seu café, né? Então, não adianta você ter um super armazém ou um super estoque de café e você está colocando um café ali, sei lá, absurdo, 15, 18% de umidade. Então, essa umidade intensa no grão vai aumentar uma probabilidade muito grande de atividade orgânica e de contaminação por mofo, fungo, tudo que está acontecendo. Então, vamos partir do princípio que a gente sabe a matéria-prima. Então, eu tenho uma matéria-prima excelente, com a umidade excelente, e a gente está colocando isso lá. Se você tem o seu estoque, vamos pensar num lugar como São Paulo, por exemplo, tá? Aqui a gente tem bastante variação de umidade do ar, temos várias mudanças de temperatura também, mas assim, é como eu falei,
não temos o que acontece em países com neve. A gente não tem o que acontece em Belém, por exemplo, que é uma coisa assim absurda, né? Então, se a gente tem, por exemplo, o nosso estoque isolado de vento, de sol, de condicionantes mais intensas, e se seu café, por exemplo, ele está armazenado no Grain Pro, completamente isolado do ambiente externo, aí você pode selar, aí você pode usar a abraçadeira, aprendi aí com alguém, valeu. Você já tem um controle muito bom de umidade, tá? Porque aquele café não está tendo o contato com esse ambiente externo, tá? Se você tem uma instabilidade de temperatura ali dentro, você também consegue preservar por mais tempo, porque você não está... Imagina que é uma matéria-prima viva, tá? Imagina você, tipo, imagina, gente, São Paulo, começa com 16 graus, acaba com 30 e poucos. Então, tipo, o ideal é que a gente tivesse um dia inteiro sem ter que trocar de roupa, botar casaco, tirar. Isso acontece com o café também, tá? Então, se a gente tem muita umidade no armazém, no depósito, no estoque, e essa umidade passa para o café, você tende a ter um risco muito grande, tá, de contaminação por mofo e fungo. Se você tem uma tendência a perder bastante umidade por conta do seu estoque, consequentemente, você tem uma perda muito grande de qualidade do seu café. Ele degrada muito mais rápido. Então, sensorialmente, quando a gente fala de resposta sensorial, fungo, mofo, algo nesse sentido, geralmente trazem características bastante fenólicas, medicinais, sensação química mesmo, tá? Notas ligadas a sensações químicas. Quando a gente tem um estoque com grãos velhos ou grãos que perderam bastante, a gente tende a ter grãos com características de baixa complexidade, baixa clareza, sujeira de bebida, talvez algo já caminhando ali para amadeirado, algo tipo arenoso, então mais nesse sentido, tá? Espero que tenha ajudado aí. Marcelo, na minha concepção, sim, tá bom? Você pode trabalhar o ROR de várias formas, porém, eu trabalho com ele decrescente. Maravilhoso. Perfeito, Luli. E a Carol também, a gente vai falar um pouco mais de armazenamento de café verde e a consequência da qualidade do café verde no sensorial também com o André Águila e o Lucas Venturim, que eles também são produtores, então eles vão falar, o André principalmente vai falar muito sobre como é a parte de cuidado que ele tem com o café verde dele. Ai, Vai pô, ser muito bom, muito bom. na Bem, região então, que é onde é mais difícil de controlar o armazenamento, a temperatura. Mas mantemos tudo em Klabin. Ajudou-se? Obrigada. Fantástico, né? que ótimo. Bem, pessoal, de verdade, muito... Giovana. Giovana, pô, que bacana que você curtiu isso. Isso é muito, muito... Li, desculpa, até eu acho que eu te interrompi aqui, pulou aqui a pergunta. Eu bato muito nessa tecla, sabe, Giovana? É isso, sabe? Mais uma vez eu falo e gosto sempre quero ditar regra. Então, super respeito quem quer e quem procura, tipo, sei lá, receber 400 amostras e pegar as de maior pontuação. É uma estratégia de negócio, é um formato de negócio ao que respeito. Eu não trabalho dessa forma, tá? Então, para mim é imprescindível que eu troque com o produtor, sabe? Tipo, eu sonho, eu superestimo que alguém, pô, me mande uma mensagem ou me pare na torrefação e fale assim, pô, Luli, seu café tá uma bosta. Ou então, Luli, seu café tá muito bom, obrigado. Isso é tipo um sonho para quem torra café, ter retorno de quem provou, de quem bebe.
Então, puxa, se eu quero isso, por que eu não vou ter por que eu não vou fazer isso com um produtor? Então, eu tenho certeza que se a gente se comunicasse mais com o produtor, Lívia aí, filha de produtora, sabe bem como é essa dificuldade. Se a gente se comunicasse mais com o produtor, se a gente trocasse mais, se a gente compartilhasse mais, nós dominaríamos muito mais a nossa matéria-prima e teríamos um resultado mais bacana. Show. É verdade. Muito obrigada, Lu. Muito Ai, obrigada. obrigado, Lívia. Obrigada a todo mundo que assistiu a aula. A gente vai mandar por e-mail para todos vocês e quem também não pôde participar, a gente vai mandar a aula com o Luli já gravada para todo mundo assistir e quiser rever. E fica ligado para as próximas aulas. E obrigada, Luli, por abrir essa etapa nossa com esse evento, né? Que é dentro do Cropster Brasil, com tanta maestria. Muito obrigada. Muito obrigado, Li. Obrigado a todo mundo. Me disponho aí a responder qualquer outra questão, se tiver ao meu alcance, claro. E muito, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.